Sabe, tem uma pergunta, um paradoxo que sempre me fascinou. Como é que se constrói uma casa para um criador infinito? É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Exato. O próprio rei Salomão, quando inaugurou o templo, olhou para aquela coisa magnífica e disse, tipo, os céus não podem te conter, quanto mais este templo que eu construí. E mesmo assim, a ordem foi clara, construam um santuário. Sim. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nas fontes que falam sobre esse santuário, o tabernáculo ou o Mishkan, e a ideia não é tratar como peça de museu, mas como um projeto, sabe? Uma planta baixa da alma. Uhum. Usando textos do Midrash, ensaios mais modernos, nossa missão é tentar entender o que essa arquitetura, o que esses objetos ensinam pra gente sobre a relação do divino com o humano. E quem sabe como a gente pode construir nossos próprios espaços sagrados. E essa sua pergunta inicial é o ponto de partida de tudo. As fontes trazem uma parábola linda para a gente começar a pensar nisso. Manda. Imagina um rei com uma filha única que ele amava mais que tudo. Ela se casa com um príncipe de um reino bem distante. No dia que ela vai embora, o coração do rei está apertado. Claro. Ele chega para o genro e fala: "Olha, sua esposa é a luz da minha vida. Eu não posso te impedir de levá-la, mas eu também não aguento a ideia de ficar longe dela. Então te peço um favor. Onde quer que vocês construam o palácio de vocês, faz um quartinho extra para mim. Assim eu posso viver perto de vocês." Nossa. A Torá, diz o Midrash, é a filha de Deus. E o tabernáculo, bom, ele é esse quartinho extra. É um pedido dele para a gente criar um espaço para que ele possa habitar aqui, entre nós. Que imagem poderosa. Não é uma ordem de cima para baixo. É um pedido de proximidade. Ok, então vamos entrar nesse projeto. A primeira coisa que, para mim, salta aos olhos nas fontes é a precisão. É absurda. Sim, os detalhes são... A Torá não fala só, façam cortinas. Ela diz, 10 cortinas de linho fino, 28 cúbitos de comprimento, 4 de largura. Cada viga, cada gancho, tudo medido com uma exatidão de engenheiro. Por que isso tudo para uma tenda no meio do deserto? É fascinante porque essa precisão é a chave de tudo. Um dos textos que a gente analisou, do rabino Jonathan Sacks, ele sugere que o tabernáculo é um microcosmos, é um modelo do universo em miniatura. Um modelo do universo? E aqui a conexão com a ciência moderna é impressionante. Como assim? Tem um astrônomo, o Martin Rees, que escreveu um livro chamado Apenas 6 Números. Ele diz que o universo inteiro é governado por 6 constantes físicas, tipo a força da gravidade, a força eletromagnética. Certo. Se qualquer um desses números fosse um pouquinho diferente, uma fração de nada, o universo como a gente conhece, com estrelas, planetas, vida, simplesmente não existiria. É tudo afinado numa precisão que a gente nem consegue entender. Uau! Então um tabernáculo com as medidas exatas está espelhando essa ordem do cosmos. A mensagem é que a santidade não é bagunçada. Ela tem uma estrutura. Exatamente. O universo precisa dessa, como você disse antes, coreografia. Precisa para existir. E a nossa vida espiritual, a nossa vida moral, também precisa de uma estrutura para a gente se alinhar com algo maior. A ordem importa. Faz todo sentido. Mas isso me leva a uma outra questão que parece uma contradição. Se o projeto é tão divino, tão perfeito, por que depender de uma coisa tão humana e, vamos dizer, bagunçada, como uma campanha de arrecadação? Boa pergunta. Por que Deus não deu os materiais? Por que Moshe teve que virar um arrecadador de fundos? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta está escondida numa única palavrinha de um versículo. A ordem diz: "E farão para mim um santuário, e habitarei neles." Neles, não nele. Neles. O texto não diz "e habitarei nele", no tabernáculo físico. Diz neles, dentro de cada pessoa. Ah, então o objetivo nunca foi o prédio. O prédio era o meio. Era um meio para construir algo dentro das pessoas. Exatamente. A construção era um exercício espiritual coletivo. A doação não era sobre o material, era sobre o investimento pessoal. Era o jeito de cada um virar um tijolo naquela construção.
uma parceria. Uma parceria. E os materiais pedidos, ouro, prata e cobre, não são aleatórios. Cada um representa um tipo de pessoa na comunidade. Então não é só o valor, é quem está doando. É tipo um senso espiritual da nação. Perfeito! O ouro, Zahav, representa os Baale Teshuvah, aqueles que se desviaram e retornaram, sabe? Como o ouro que passa pelo fogo para se purificar. A prata, Kisef, tem a mesma raiz em hebraico da palavra ansiar, Kisufim. Ansiar, Isso, ela representa os tzadikim, os justos, que vivem com esse anseio constante de conexão. e o cobre, Nehoshet. A palavra lembra Nashash, a cobra, o símbolo do primeiro pecado. Faz sentido. Representa aqueles que erraram, que se sentem mais distantes. A lição é monumental. Para construir um espaço para a divindade no mundo, você precisa de todo mundo. Dos justos, dos que buscam e até dos que se sentem perdidos. A comunidade, o tzibur, só é completa com todas as suas partes. Essa ideia de que cada doador se torna parte do santuário é muito poderosa. Muda tudo, porque agora os objetos lá dentro não são só objetos, eles são a comunidade. Por onde a gente começa esse tour? Pelo coração de tudo, a arca. Com certeza. A arca, o Aron, foi a primeira peça a ser feita e a estrutura dela já é uma aula. Eram 3 caixas, uma dentro da outra. Ouro, madeira e ouro de novo. Ouro, madeira, ouro. A mensagem é que o interior tem que ser tão valioso quanto o exterior. O que você é por dentro e o que você mostra para o mundo tem que ser a mesma coisa. Exato. Toca o Kevaro. Seu interior deve ser como o seu exterior. E em cima da tampa da arca tinha 2 figuras de ouro, os querubins, os queruvim. E a imagem que a gente tem deles, de anjinhos decorativos, não chega nem perto da função real deles. E qual era a função deles, ali no lugar mais sagrado de todos? Eles eram um barômetro vivo da relação entre Deus e o povo. O Talmud conta que quando o povo estava em harmonia com a vontade divina, os querubins se viravam um para o outro, se abraçando. E quando não estavam? Eles viravam de costas um para o outro. Mas agora vem o detalhe mais chocante que as fontes trazem. Tô pronto? No momento da destruição do primeiro templo, os exércitos invasores arrombam as portas do Santo dos Santos, um lugar que ninguém nunca tinha entrado, e eles encontram os querubins, abraçados. Espera aí. Como assim? Deixa eu ver se eu entendi. No momento da maior tragédia, da maior ruptura, eles não estavam de costas? Estavam abraçados? Isso não faz o menor sentido. Eu vou oposto do que a gente esperaria. É uma reviravolta completa. A mensagem, segundo o Midrash, é que até aquele ato de destruição foi paradoxalmente um ato de amor. Um ato de amor? A ira divina, digamos assim, foi derramada na madeira e nas pedras do templo para poupar o povo de ser aniquilado. É como um pai que quebra os brinquedos para não ter que punir o filho. Uma mensagem de amor no coração da calamidade. Nossa, isso é de arrepiar. Muda completamente a perspectiva. E as fontes também falam de milagres ligados à arca, né? Coisas que desafiam a física. Sim, 2 coisas são bem famosas. A primeira é que a arca não ocupava espaço. O Santo dos Santos tinha 20 cúbitos. A arca tinha as medidas dela, mas se você medisse da arca para a parede direita e da arca para a parede esquerda, a soma dava 20 cúbitos. Era como se ela estivesse lá, mas em outra dimensão. Uau! E a segunda é que ela não era um peso. Pelo contrário, dizem que a arca carregava quem a carregava. E sobre o destino dela, os textos contam que o rei Salomão, com sua sabedoria, construiu túneis sob o templo, já prevendo a destruição. Séculos depois, o rei Yoshiarro escondeu a arca lá onde se acredita que ela esteja até hoje. Ok, saindo do Santo dos Santos, a gente chega no Kodesh. Lá temos luz e comida, a menorá e a mesa. Sabedoria e sustento. Exato. E a menorá, o candelabro, tem um segredo de design que quase se perdeu. A imagem mais famosa dela é a do Arco de Tito, em Roma, com os braços curvos. Sim, todo mundo conhece essa imagem. Só que as fontes judaicas mais importantes, como Maimônides e Rashi,
Dizem que os braços da menorá original eram retos, saindo do tronco na diagonal. Sério? Braços retos. Então a imagem que o mundo todo tem, feita pelos próprios romanos que saquearam o templo, está errada. Segundo essas fontes, sim. A própria palavra hebraica para haste, cané, significa um tubo reto como uma cana. Simbolicamente, ela é a sabedoria da Torá, a luz espiritual, e era feita de um bloco único de ouro martelado até tomar forma. A lição é que a sabedoria divina é uma unidade. Todas as interpretações vêm de uma única fonte. E a mesa Oshuchan, ela tinha os 12 pães da proposição. Essa parece mais, mais conectada com a nossa vida material. Com certeza. A mesa era o canal para a bênção do sustento, da prosperidade. E um dos milagres de lá era que os pães, que só eram trocados uma vez por semana, ficavam quentes e frescos como se tivessem acabado de sair do forno. Incrível! E a lição prática disso é que a bênção divina precisa de um recipiente para pousar. A mesa nunca podia ficar totalmente vazia, porque a bênção não paira no vácuo. Então, a mesa da nossa casa hoje tem esse potencial de virar um tipo de altar para essa bênção. Do sustento. Isso tudo é fascinante, mas e hoje? Como é que a gente pega essa arquitetura sagrada e traz para o caos do nosso dia a dia, para além da mesa de jantar? As fontes são unânimes nisso. O tabernáculo físico sempre foi um protótipo. O objetivo final é construir pequenos santuários, Mikdash Miat, nas nossas ações, nas nossas comunidades. E não precisa ser nada grandioso. Nada. A tradição diz que onde 10 pessoas se reúnem para rezar o minyan, a presença divina repousa ali, do mesmo jeito que repousava no Santo dos Santos. Um simples ato de união comunitária consagra o espaço. E as fontes que a gente tem trazem histórias que ilustram isso de um jeito que teoria nenhuma consegue. Tem uma história nas fontes que é perfeita para isso, a do Rabino Baumgarten. É uma lição de fé de longo prazo. Uma história inacreditável. Ele era um judeu muito rico e erudito em Jerusalém, mas teve uma decepção enorme. Os filhos se assimilaram, abandonaram a tradição, foram para a América. Ele sentiu que o legado dele estava perdido. E o que ele fez? Desistiu. Pelo contrário, Ele fez uma aposta com o futuro. Escondeu toda a fortuna dele e escreveu uma nota. Ele colocou essa nota dentro de um volume específico do Talmud na biblioteca dele e deixou tudo intacto. A nota era basicamente uma aposta de que um dia um descendente dele voltaria ao estudo. e ninguém achou por anos. Ninguém. Décadas se passaram. Gerações. Até que um bisneto, um jovem americano sem nenhuma conexão com a religião, decide, do nada, passar um tempo em Israel. Ele acaba numa yeshivá, uma casa de estudos. E para economizar, ele vai morar num antigo apartamento abandonado do bisavô. Não acredito. Certa noite, estudando até tarde, ele pega justamente aquele volume do Talmud da prateleira. E a nota cai. E a nota cai. E dizia algo como: meu querido descendente, se você está lendo isso, minha prece foi atendida. Você voltou para o nosso povo e para o nosso livro. Toda a minha fortuna está guardada para você, com a condição de que a use para poder estudar Torá, sem preocupações, e continuar nosso legado. Ele construiu um santuário no templo. Que história! É sobre investir na santidade mesmo quando tudo parece perdido. E tem outra história tão forte quanto sobre construir conexões, a do Yosef Goodman. Ah, sim, a de Yosef, o paraquedista. Um jovem soldado de elite, cheio de vida. Ele tinha um amigo, Ben, e uma amiga, Gila. E ele tinha certeza absoluta que eles eram perfeitos um para o outro. Ele vivia falando que precisava apresentar os dois. Mas não conseguiu, né? Tragicamente, não. Yosef morreu num acidente de paraquedismo antes de conseguir fazer o encontro acontecer. Durante a semana de luto na casa dos pais de Yosef, Ben e Gila se encontram pela primeira vez. Os dois lá para consolar a família. Lá no meio da dor. Exato. E conversando, eles descobrem que eram as duas pessoas que o amigo tanto queria unir. Sentiram uma conexão imediata, começaram a sair e se casaram. Eles sempre dizem que o casamento deles foi arrumado no céu pelo Yosef. Projetado na terra, armado nos céus. Exatamente.
A história ensina que nossos esforços aqui para construir pontes, para criar conexões, para fazer o bem, eles não morrem com a gente. Eles criam um eco, uma planta baixa, que permite que algo maior seja construído nos céus. A gente começa a ação aqui. Então, se a gente amarrar tudo isso, a lição do tabernáculo parece ser que a santidade não é algo tipo etéreo que desce pronto do céu. É um projeto de construção. Ativo. Sim, é um verbo. Começa com a precisão, a ordem na nossa vida, espelhando o cosmos. É construído em parceria, onde cada um de nós, os justos, os medianos e até quem se sente perdido, contribui com o que tem. Uhum. E se manifesta nas coisas que a gente cultiva. A sabedoria e a coerência da arca, a luz das boas ações da menorá e a bênção que a gente compartilha na mesa. É a síntese perfeita. E, para mim, ó, a ideia mais profunda para a gente levar para casa é aquela que te chocou antes, a dos querubins. O símbolo máximo do amor divino foi encontrado no seu estado mais íntimo, abraçados no momento da maior calamidade. Pois é. Então, a gente deixa uma última reflexão para quem nos ouve. O que significa encontrar a mensagem mais profunda de amor e conexão não nos momentos de glória, de templo construído, mas justamente nos momentos de ruína, de perda, de desconstrução? Talvez a verdadeira arquitetura da alma, a verdadeira santidade, seja exatamente isso. A capacidade de encontrar e de construir um santuário em qualquer deserto.